Nesse lugar, no dia 10 de setembro de 1871, tivemos como marco histórico o início da primeira Igreja Batista em território brasileiro. Teremos a oportunidade de deixar uma marca, um obelisco que celebra este momento. Você será muito bem-vindo para juntos celebrarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor pela história do povo batista no Brasil. Deixar uma marca, um obelisco. Relatado nas Escrituras como poste-ídolo, o obelisco, um objeto fálico, é um símbolo pagão das nações antigas. É objeto de adoração a deuses falsos, principalmente a Baal. Segundo o livro das religiões antigas, o primeiro obelisco foi erguido pela rainha Semíramis, na Babilônia, a esposa de Nimrod, mãe de Tamuz. O principal motivo da construção de um obelisco é a adoração ao deus Sol. Por representar o órgão sexual masculino, o obelisco significa que os senhores do mundo estão perpetuando o domínio em favor de Satanás. Um dos obeliscos mais famosos do mundo se encontra na Praça do Vaticano. Ele foi trazido diretamente do Egito e constitui-se em um dos maiores monumentos do Vaticano. Assim como na época antiga e nos reinos pagãos, ainda hoje em toda parte do mundo são erguidos monumentos a Baal, os obeliscos, poste-ídolos. E essas iniciativas partem sempre dos maçons. Muito mais informações sobre o obelisco você encontra no DVD Prepare-se, volume 18. Aqui está uma igreja batista tradicional. Não é difícil identificar nela os objetos maçons. A pirâmide com o olho que tudo vê, o panteão dos deuses e, acima, o obelisco. Até o final deste vídeo você ficará sabendo o motivo pelo qual a Igreja Batista tem caracteres tão inerentes à maçonaria. Esta letra M significa maçonaria. Ela está no avental do grão-mestre maçom. Aqui, Javé, Baal e Osíris, Jabulon, a trindade maçônica. Ao fundo, a pirâmide Illuminati com o olho que tudo vê, maior símbolo maçom. E por trás de tudo está o Baphomet, com sua chama exatamente sobre a sua cabeça. Do lado oposto, está o símbolo da Assembleia de Deus no Brasil, com 3 indivíduos representando a Trindade, ou Jabulon, o M da maçonaria, a pirâmide com o olho que tudo vê, e sobre a cabeça de um deles está a chama do Espírito Santo, ou seria a chama da liberdade do Telema. Com uma simples busca pela internet, não é difícil encontrar um site Rosa Cruz, e nele o nome de Lutero, no rol de seus membros mais ilustres. Estaria de fato Lutero ligado a ordens secretas, envolvido em todos os seus rituais, compartilhando de todas as suas crenças? Saiba que não é estranho encontrarmos nomes de pastores no rol de ordens como Rosa Cruz ou maçonaria. De todo modo, veja você mesmo o símbolo de Lutero e o da ordem Rosa Cruz. Enriqueça seu conhecimento. Procure sobre isso na internet. Em 1723 foi publicado o primeiro estatuto da Grande Loja de Londres, conhecido mundialmente como Constituição de Anderson, por ter sido compilada e redigida pelo reverendo da Igreja Presbiteriana James Anderson. É inegável que a maçonaria moderna foi organizada sob influência protestante. Os redatores do primeiro estatuto, Anderson e Desaguiles, por suas crenças, não poderiam deixar de introduzir princípios evangélicos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava. Provavelmente devido a tais princípios, a maçonaria se desenvolveu muito nos países onde predominava a influência protestante. Inglaterra, Alemanha e América do Norte. Propagou-se depois para o resto do mundo, chegando também ao Brasil. Imigrantes dos Estados Unidos que se estabeleceram em Santa Bárbara, em São Paulo, fundaram em 10 de setembro de 1871 a Igreja Batista em Santa Bárbara, a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro. Seu fundador foi o pastor Richard Radcliffe,
que fundou também em 1874 a loja maçônica George Washington. E ali se encontravam, além dele, cerca de 8 homens da Igreja Batista, sendo que pelo menos 5 deles foram também fundadores da primeira igreja. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. O pastor Thomas foi interino por diversas oportunidades, tanto na primeira igreja quanto na igreja da estação, a segunda, fundada em 2 de novembro de 1879. O pastoreio interino do maçom pastor Thomas nas 2 igrejas somou cerca de 25 anos. Em 12 de julho de 1880, a pedido da igreja da estação, a segunda igreja batista no Brasil, foi formado um concílio reunindo as 2 igrejas para recepção e consagração ao ministério do irmão Antônio Teixeira de Albuquerque, tendo sido batizado pelo pastor Thomas. Ele foi então moderador de um concílio que se realizou no Salão da Loja Maçônica. O destaque, portanto, do fato curioso de que o primeiro pastor batista brasileiro, além de ter sido batizado por um pastor maçom, foi ainda consagrado ao ministério da palavra no Salão da Loja Maçônica. É importante recordar que a igreja em Santa Bárbara era uma igreja missionária. Foi ela que instituiu e conseguiu que a junta de Richmond nomeasse missionários para o Brasil, estabelecendo-se então em Santa Bárbara a Missão Batista no Brasil. O primeiro missionário no Brasil foi o pastor Olim. Já nesta época, a Igreja Batista em Santa Bárbara tinha entre seus membros um expressivo número de maçons. Em 1921, Salomão Luiz Lindsburg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou seu livro Um Judeu Errante no Brasil, sua autobiografia. Encontra-se em algumas partes do seu livro a descrição da sua condição de maçom. Da imensa obra de Ginsburg, vale a pena destacar alguns tópicos. Foi Ginsburg o editor do primeiro cantor cristão, que continha 16 hinos, em 1891. Na edição atual do Cantor Cristão, ele aparece como autor ou tradutor de 102 hinos. Ginsburg foi o fundador na cidade de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, da loja maçônica Auxílio à Virtude, na data de 2 de julho de 1894. Segundo o que consta no Jornal da Igreja Batista, número 30, de 24 de julho de 1994. O primeiro templo batista construído no Brasil foi o da primeira Igreja Batista de Campos, edificado sob o pastoreio do Salomão Ginsburg e com a colaboração financeira da maçonaria. O pastor José de Souza Marques, que foi presidente da Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista Brasileira, tendo em 1940, na Convenção da Bahia, organizado a Aliança dos Pastores Batistas Brasileiros, que mais tarde tomou o nome da Ordem dos Ministros Batistas do Brasil, permanecendo em sua presidência até 1962. Exerceu cargos importantes na administração maçônica, tendo sido inclusive presidente por muito tempo do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica. Ainda hoje, a única foto existente no Salão do Conselho do Palácio Maçônico de Lavradio é do pastor Souza Marques. No mesmo palácio, a sala de Tribunal de Justiça tem o nome de José de Souza Marques. Ele foi também membro efetivo do Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Antigo e o aceito, encontrando-se em sua sede em exposição um retrato pintado a óleo do pastor Souza Marques. Inúmeros outros homens na fé, verdadeiros cristãos, inclusive batistas de relevância na denominação, têm sido maçons sem encontrar incompatibilidade entre a fé cristã e a prática maçônica. Bruno de Borges, cristão evangélico, diácono da Igreja Batista do Meier, no Rio de Janeiro, membro ativo da loja maçônica Trabalho e Liberdade. Salomão Luiz Ginsburg fundou em 1902 o Seminário Teológico Batista no norte do Brasil. Ele foi membro da Duque de Clarence Lodge, na cidade de Salvador, e da Restauração Pernambucana em Recife, na jurisdição da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. Ele é patrono da loja número 3, Loja Salomão Ginsburg.
David Mann, reitor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil durante 40 anos, pastor da Igreja Batista do Cordeiro, segunda igreja batista fundada na capital. Presidente da Convenção Batista Brasileira em várias oportunidades, ele foi maçom atuante, membro da loja Cavaleiro da Cruz. Descartes de Souza Teixeira, cristão batista, maçom ativo, membro da Grande Loja Maçônica de São Paulo.